Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 1. Pop. No instante em que seu dedo do pé tocou o galho, o chakra se concentrou em suas pernas. O galho mal se curvou quando o menino saltou mais de 10 metros. Em uma série de movimentos rápidos, o menino atravessou a densa floresta como uma rajada de vento. Ele era jovem, tinha um rosto bonito, vestia roupas pretas justas e um colete de armadura verde padrão. Seus grossos cabelos negros estavam presos nas pontas com uma fita vermelha, o que lhe conferia uma aparência gentil e calma. Se um estranho o visse, certamente notaria duas características distintas. Em primeiro lugar, a proteção metálica para a testa com o emblema de Konoha presa à sua cabeça. Em segundo lugar, aqueles olhos brancos e puros, sem nenhuma imperfeição. Ele é um membro do clã Hyuga da Vila da Folha, no País do Fogo. O clã Hyuga, um poderoso shinobi, possui formidáveis habilidades de combate que derivam de seu dojutsu, o Byakugan. Como resultado, o clã Hyuga sempre foi uma força a ser reconhecida. Faltam 15 quilômetros para chegarmos à fronteira da Terra do Fogo. Enquanto corria, Yuto Hyuga calculava a distância. Muito perigoso. Ele parou abruptamente, batendo com força no tronco da árvore, interrompendo instantaneamente seu movimento em alta velocidade. Sua constituição física forte e flexível era evidente. Voxox, 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 voxox. 4 figuras convergiram rapidamente ao seu redor, formando uma formação tática de costas umas para as outras. O que houve, Yuto Hyuga? Encontrou alguma coisa? Perguntou um homem de meia-idade, de cabelo curto e expressão indiferente. Yuto assentiu. Sujiura-sama, apegadas na floresta. Uma brisa soprou pela floresta, e os outros 3 genin instintivamente apertaram ainda mais suas kunais. A equipe liderada pelo Jounin Tetsuro Sujiura era composta por um Jounin, um Chunin do clã Hyuga e 3 genin civis. Uma equipe de reconhecimento surpresa formada em tempos de guerra. Não havia mulheres no grupo. Então, é o inimigo, disse Tetsuro, mantendo a voz calma. Muito bem, Hyuga. Conseguimos evitar isso. Ele parou no meio da frase e balançou a cabeça. Deixa pra lá. Tetsuro sacou uma kunai, sentindo sua lâmina afiada. Se eles conseguirem bloquear este caminho, é possível que tenham armado emboscadas em outros lugares também. Vamos avançar. Afinal, temos o Byakugan. Os 3 genin suspiraram aliviados, olhando para Tetsuro e Yuto com respeito. A história do mundo shinobi provou que as habilidades de reconhecimento do Byakugan são confiáveis. Sim, Sujiura-sama, respondeu Yuto respeitosamente. Ele juntou o dedo indicador e o dedo médio em frente ao nariz, formando uma espécie de selo. Instantaneamente, o chakra percorreu seus nervos ópticos. Veias saltaram ao redor de seus olhos, e suas pupilas azul claras apareceram no centro. Sua visão mudou, expandindo-se para um campo único de 360 graus, revelando fluxos de chakras, caminhos de chakras. Pássaros escondidos atrás de árvores e até animais bebendo água a quilômetros de distância. Com a visão e a percepção aprimoradas do Byakugan, tudo ficou evidente. Yuto baixou a mão. Embora ativar o Byakugan exigisse apenas concentração de chakra, os membros do clã Hyuga frequentemente usavam selos para focar suas mentes. Um hábito que se tornou uma tradição familiar com o tempo. Vendo que Yuto estava pronto, Tetsuro assumiu a liderança, avançando rapidamente. Yuto seguiu de perto, com os 3 genin formando um semicírculo ao seu redor enquanto retomavam sua jornada. Desta vez, eles estavam totalmente alertas. Na visão de Yuto, tudo se transformou em tons de preto e branco, árvores semi-transparentes movendo-se rapidamente para trás. Ele observou seus arredores meticulosamente, sem deixar passar nenhum sinal suspeito. Finalmente, durante seu movimento rápido, algumas minúsculas cordas humanoides apareceram na visão de Yuto, chakra fluindo através de canais de chakra. Encontrei-os. Yuto suspirou, sinalizando para seus companheiros de equipe com uma série de gestos com as mãos, e então acelerou o passo para informar Tetsuro. Apesar de sua velocidade, quando ele transmitiu a informação, eles estavam a apenas 400 metros do inimigo. Os shinobis treinados pela guerra possuíam instintos de combate superiores. Apesar de recém-formada, a equipe de Yuto demonstrou uma sinergia louvável, mantendo sua velocidade como se nada tivesse acontecido. Até que Tetsuro, na vanguarda, estivesse a 20 metros do primeiro inimigo. 20 metros para um Jounin de Konoha. Era quase cara a cara. Bang! Num instante, Yuto viu Tetsuro aparecer diretamente acima do inimigo escondido no subsolo. A kunai de Tetsuro fincou-se no chão. Ele a soltou e pisoteou-a com força. Gritos e sangue jorraram de baixo. Utilizando a técnica básica de cintilação corporal combinada com as informações precisas de Yuto, ele eliminou instantaneamente um inimigo. No entanto, o ataque de Tetsuro continuou. Ignorando os gritos e os sons de armas vindos de outro lugar, ele calmamente fez selos de mão. Embora usar uma kunai com o pé fosse algo incomum, o pequeno risco valia a pena, pois liberava suas mãos para formar selos. Boi, macaco, lebre, rato, javali, pássaro, boi, cavalo, pássaro, rato. 44 selos foram formados perfeitamente. O chakra de nível Jounin percorreu caminhos específicos dentro de seu corpo. No ápice, Tetsuro abriu a boca. Estilo água, projétil do dragão de água. Toneladas de água jorraram de sua boca, formando um dragão de água do tamanho de uma árvore que caiu no chão. Estrondo.
O inimigo abaixo foi reduzido a uma névoa de sangue, o fluxo de água colossal rasgava o chão, arrancava árvores, varria correntes, etiquetas explosivas e ganchos de ferro. As armadilhas foram obliteradas pelo poderoso jutsu de água. Lutar em meio às armadilhas inimigas era imprudente. Como um shinobi experiente, Tetsuro alterou imediatamente o campo de batalha. Yuto e os 3 genin se reagruparam em torno de Tetsuro, prontos para lutar. À medida que a água recuava e a poeira se dissipava, vários shinobi emergiram do outro lado. Os corações da equipe de Konoha afundaram. Eram muitos, 6 à vista de todos, e provavelmente mais 3 escondidos. O líder inimigo, um homem alto, caminhou para frente, amarrando um protetor de testa da Vila das Nuvens. Após um breve silêncio, ambos os lados atacaram. Nenhuma palavra foi trocada, nem mesmo um reconhecimento verbal. Em Konoha, no ano 55, sob a imensa pressão de uma guerra iminente, constantes escaramuças na fronteira e um clima político sempre tenso, a tensão poderia se romper a qualquer momento, desencadeando uma grande guerra ninja. Na floresta, shinobi de Konoha e da nuvem entraram em confronto, perdendo suas vidas instantaneamente. Ninguém lamentou. Kunais brilhavam friamente, jutsus reluziam implacavelmente. Roubavam a vida uns dos outros, mais frios que o aço que empunhavam. Por razões amplas ou insuficientes, aqueles que deram suas vidas são shinobis. Capítulo 2. Nas profundezas da floresta, jaziam espalhados 3 ou 4 cadáveres de shinobi. Não muito longe dali, Yuto estava em combate corpo a corpo com o inimigo. As veias ao redor dos olhos de Yuto saltaram enquanto ele concentrava seu Byakugan no inimigo, detectando facilmente o chakra branco brilhante que fluía dentro do corpo do oponente. O shinobi de Komogakuri com quem Yuto estava lutando era alto e musculoso com membros poderosos. Bang! O shinobi de Komo desferiu um soco repentino. Yuto ergueu o braço direito para bloquear, absorvendo a força descomunal. Ele cambaleou, mas permaneceu de pé. Esse garoto, pensou o shinobi, chocado. Os shinobis de Komogakuri são geralmente conhecidos por seu Kinjutsu e Taijutsu, dando grande importância à força física. Apesar de sua pouca idade, a força de Yuto era comparável à de seu oponente, muito mais velho. O shinobi ficou momentaneamente atordoado com os pensamentos dispersos. Mesmo mantendo uma postura de luta firme, a leve perturbação no fluxo de chakra era evidente para o Byakugan de Yuto. Para um shinobi, o chakra é o indicador mais claro de seu estado físico e mental. Detectar uma perturbação tão sutil e explorá-la para um ataque exige grande habilidade. Yuto é um mestre nisso. Com um salto poderoso, Yuto avançou, seu movimento rápido deixando uma pequena cratera no chão. Já próximo de seu oponente, o súbito aumento de velocidade de Yuto reduziu a distância instantaneamente. O shinobi instintivamente saltou para trás, tentando criar espaço, mas seu chakra estava momentaneamente desincronizado. Yuto aproveitou a oportunidade e desferiu um golpe preciso com a palma da mão, imbuída de chakra, no peito do inimigo. Seu chakra irrompeu pela pele do shinobi, devastando seus órgãos internos, músculos e sistema nervoso, utilizando a famosa técnica do clã Hyuga, punho gentil. O shinobi gritou de dor, sendo arremessado para trás até se chocar contra uma árvore. Yuto agiu imediatamente, desferindo um golpe rápido no coração com os dedos, pondo fim à vida do shinobi. Gu! O shinobi de Komo gemeu fracamente, lançando um olhar para seu assassino. Eu te reconheço. Você é a joia do clã Hyuga. Yuto observou impassivelmente até que a luz se apagou em seus olhos. Confirmando que o inimigo estava morto, Yuto desativou seu Byakugan e se encostou na árvore, respirando pesadamente. O esforço do Byakugan, embora não tão intenso quanto o do Sharingan, ainda assim afetou seu cérebro. Desde o ataque inicial liderado por Tetsuro Sugiura, passando pela escaramuça caótica até os combates individuais, passaram-se 10 minutos. Yuto já havia matado 3 inimigos, incluindo um Chunin de elite. Apesar de suas habilidades excepcionais e do título de joia do clã Hyuga, Yuto tinha apenas 12 anos. A batalha prolongada o debilitou bastante. Ufa! Ele ofegou, tirando alguns comprimidos de soldado de sua bolsa e engolindo-os rapidamente. Não posso descansar aqui. Se o Jounin deles vier na minha direção sozinho, estarei perdido. Resmungando para si mesmo, Yuto deixou os corpos para trás e correu em direção aos sons da batalha à sua frente. Ao chegar ao campo de batalha, ele observou cuidadosamente das sombras, ativando seu Byakugan. Tetsuro Sugiura e um genin de Konoha estavam de costas um para o outro, cercados por 5 shinobis de Komo. Corpos caídos jaziam no chão, incluindo um que usava uma bandana de Konoha. As forças de Konoha diminuíram para Yuto Hyuga, Tetsuro Sugiura e genin Satou Masato. Como tinha 5 shinobis restantes, Yuto não se revelou imediatamente. Em vez disso, contornou furtivamente aproximando-se do Jounin de Kumo. Cauteloso e silencioso, Yuto observou enquanto ambos os lados retomavam o confronto. Liberação de relâmpago, sobre tensão terrestre. O Jounin de Kumo formou selos de mão, pressionando as mãos contra o chão. Raios prateados surgiram, eletrizando a área ao redor. Tetsuro e Satou saltaram para as árvores para escapar. Droga, murmurou Yuto de seu esconderijo. E como previsto, os shinobis de Komo atacaram a dupla de Konoha assim que eles saltaram. Os Jounin de Komo atacaram Tetsuro furiosamente, enquanto os outros 4 atacaram Satou. O ataque coordenado deixou Satou gravemente ferido em segundos. O plano era claro.
eliminar rapidamente os shinobi mais fracos de Konoha para concentrar todos os esforços em Tetsuro. Tetsuro cerrou os dentes, liberando todo o seu chakra em ataques desesperados, mas o experiente Jounin de Kumo igualou golpe a golpe. Satou, em desvantagem numérica, foi rapidamente subjugado. Um shinobi de Komo aproveitou a oportunidade e com um golpe preciso decepou o braço esquerdo de Satou. O grito de Satou ecoou pela floresta, repleto de terror. A expressão de Tetsuro escureceu, enquanto ele observava impotente o sofrimento de seu camarada. O Jounin de Kumo, pressentindo a vitória, permitiu-se um momento de euforia, baixando ligeiramente a guarda. Um assobio sutil cortou o ar, o som de uma kunai rasgando a atmosfera. Naquele instante, os punhos ferozes de Yuto, imbuídos de chakra, atingiram o Jounin de Kumo com precisão mortal. Yuto havia encontrado sua brecha. Assim como os shinobis de Kumo, Yuto sabia que eliminar o principal oponente era crucial. Se ele conseguisse derrotar os Jounin, as forças de Kumo ruiriam. Capítulo 3. No instante em que Yuto lançou seu ataque, Tetsuro Sugiura respondeu instantaneamente. Como um Jounin experiente de meia-idade, ele não hesitou em compreender a estratégia de Yuto, ignorar o Satou cercado e concentrar-se em eliminar primeiro o Jounin adversário. Sacrificar um peão para salvar o rei. Tudo se resume a quem consegue derrotar o oponente mais rapidamente. Num instante, o Jounin de Komogakure desviou da kunai lançada por Yuto e, aproveitando a vantagem natural de sua envergadura de braço de adulto, agarrou o cotovelo de Yuto para interromper seu ataque. O Jounin de Komogakure, adepto do estilo relâmpago e do taijutsu, representou um desafio significativo em combate corpo a corpo para Yuto, de 12 anos. Mas o prodígio Hyuga não demonstrou medo. Usando o braço do Jounin de Komo como pivô, ele se suspendeu e chutou o peito do inimigo com os 2 pés. Uma força tremenda irrompeu entre eles, e embora os ossos de Yuto não fossem tão fortes quanto os de seu oponente, fazendo com que suas articulações rangessem como se pudessem quebrar, ele persistiu. Liberação de terra. Jutsu ocultar-se na terra. De repente, mãos emergiram do chão sob o Jounin de Kumo e o puxaram para baixo da terra, deixando apenas a parte superior do corpo exposta. Bang! Tetsuro emergiu do chão e, após imobilizar temporariamente o inimigo, sua kunai brilhou friamente ao cortar a garganta do Jounin, com a parte inferior do corpo enterrada e os braços emaranhados por Yuto. O Jounin só pôde usar força bruta para arremessar Yuto para longe e levantar as mãos para bloquear a kunai. Baque! Suas palmas foram perfuradas, e a kunai cravou os ossos de suas mãos no lugar. Argue! No momento de crise, a ferocidade do Jounin de Komogakure se acendeu. Seu físico robusto explodiu em força e, como uma fera enfurecida, ele arrancou a kunai das mãos e agarrou a cintura de Tetsuro com o braço estendido. Ele ergueu o Jounin de Konoha e canalizou o que lhe restava de força em suas mãos, que agora emitiam arcos de relâmpagos prateados, e arremessou Tetsuro contra o chão com toda a sua força. Nintaijutsu, estilo de relâmpago, bomba do leão-tigre. A cabeça de Tetsuro bateu no chão, criando uma teia de aranha de rachaduras no solo da floresta e nas rochas. Ao tossir um bocado de sangue, Tetsuro quase desmaiou. Contudo, mesmo gravemente ferido, sendo um Jounin, ele conseguiu contra-atacar, formando rapidamente vários selos. Um jato fino e de alta pressão saiu da boca de Tetsuro, movendo-se à velocidade da luz, perfurou o abdômen do inimigo, atravessando várias árvores antes de se dissipar novamente na água. Liberação de água, onda de ruptura de água. Essa era a técnica principal de Tetsuro, seu único jutsu de rank A. O ataque de Konoha continuou sem cessar. Yuto atacou por trás, aproveitando-se do ferimento crítico do inimigo para desferir um poderoso soco na nuca. O chakra explodiu com a técnica característica do clã Hyuga, o punho gentil pulverizando o cérebro do oponente. O Jounin de Komogakure gemeu e caiu morto no local. Yuto respirava com dificuldade, seu suor evaporando como vapor. Tetsuro lutou para se levantar do chão, cuspindo mais um bocado de sangue. Tetsuro-sama, Yuto ficou ao lado dele, eu assumo o comando daqui em diante. Seu pescoço pode quebrar a qualquer momento. Tudo bem, obrigado, Yuto-kun. Tetsuro Sugiura sorriu fracamente sem discutir. Eles se voltaram para encarar os inimigos restantes. Nesse momento, o corpo de Satou Masato, o genin de Konoha, também havia caído. Ambos os lados eliminaram simultaneamente aqueles com quem estavam lutando. Os shinobis restantes de Komogakure trocaram olhares, preparando-se para o confronto final. Eles sabiam que a fuga seria inútil sob o olhar atento do Byakugan. 30 minutos depois. Na densa floresta perto da fronteira do País do Fogo, Yuto e Tetsuro caminhavam lado a lado, cambaleando. Nenhum dos dois conhecia ninjutsu médico, então tiveram que suportar a dor enquanto avançavam. Eles sofreram ferimentos adicionais, inclusive causados por genins. Uma luta até a morte não podia ser subestimada. Contudo, o resultado final foi favorável. Yuto e Tetsuro aniquilaram as forças de Komogakure, protegendo as informações cruciais. Você é realmente notável, Yuto-kun, disse Tetsuro Sugiura de repente. As batalhas sempre aproximavam os homens. Inicialmente, Tetsuro usava o nome completo de Yuto, mas agora se dirigia a ele de forma mais familiar. Yuto-kun, conheço sua reputação desde a formação da nossa equipe de reconhecimento, refletiu Tetsuro. Com apenas 12 anos, você quase alcançou o nível de um Jounin, conquistando o título de joia do clã Hyuga, com imenso talento, trabalho árduo, inteligência e um profundo senso de honra por sua vila e família. Vendo você em ação, percebo que nenhum elogio é grande demais.
Tetsuro-senpai, você me lisonjeia, respondeu Yuto com um sorriso, agora se dirigindo a Tetsuro pelo primeiro nome. Você suportou o peso da força inimiga e dos Jounin. No momento crítico você usou um jutsu de Hankia para ferir gravemente o inimigo. Sem você estaríamos todos mortos, mas... A voz do prodígio Hyuga vacilou, seus passos se tornaram lentos, claramente carregado de tristeza. Infelizmente Masato, Heiru, Eiji, todos eles se foram. Tetsuro suspirou, mas não parou para consolá-lo. Para os shinobis, aceitar a morte dos camaradas era inevitável, parte do seu trabalho, não da sua vida. Yuto-kun, olhe para frente. Você realizou um grande feito, matando inimigos e protegendo as informações. Você realmente merece o título de joia do clã Hyuga. Obrigado, Tetsuro-senpai, respondeu Yuto. A informação realmente valeu nossos sacrifícios. Fico feliz que tenha entendido, disse Tetsuro, de repente pegando um pergaminho de sua mochila e entregando-o a Hyuga. Yuto. Que bom que você me lembrou. Eu quase me esqueci. Como dita o protocolo, o Jounin líder deve carregar as informações alternadamente. Embora você ainda não seja um Jounin, eu não estou na minha melhor forma. Devemos compartilhar a responsabilidade. Tomar decisões com base na situação também faz parte do dever de todo shinobi. Sim, Tetsuro-senpai, respondeu Yuto com sua voz calma e educada. Tetsuro sentiu o peso do pergaminho desaparecer de sua mão, sabendo que Yuto o havia pegado. Quase imediatamente Tetsuro sentiu uma sensação diferente. Dor excruciante. Como um Jounin, ele compreendeu imediatamente o que havia acontecido. Uma kunai havia sido cravada em suas costas, seccionando a medula espinhal entre a quarta e a quinta vértebras lombares. É um inimigo. Mas o inimigo já está. Antes que ele pudesse compreender, a voz jovem falou novamente. Ainda calmo, ainda estável. Tetsuro-senpai, por que está surpreso? Yuto olhou para a kunai, um lampejo de reconhecimento em seus olhos como se tivesse entendido. Nesta situação, eu não usaria minha técnica punho gentil. O jovem joia do clã Hyuga, com sua voz calma como água parada, refletia sua inabalável determinação como shinobi. Esse pensamento passou pela mente de Tetsuro. Capítulo 4. Na densa floresta, Yuto segurou o cabo de sua kunai com as duas mãos, a lâmina afiada de ferro perfurando o corpo de Tetsuro Sugiura e cortando sua coluna vertebral. É claro que ele não usaria o punho gentil. O corpo de um shinobi contém uma vasta quantidade de informações. Quando o cadáver de Tetsuro retornar a Konoha, sem dúvida será examinado por especialistas em ninjutsu médico. Usar o punho gentil seria como gravar "Eu sou o assassino" em sua testa. A kunai é uma ferramenta usada por shinobis no mundo todo. Não se pode atribuir-lhe um tipo específico. Desde que se tenha cuidado com o ângulo e a força da estocada, é a arma perfeita para matar os próprios companheiros. A kunai foi retirada, jorrando uma grande quantidade de sangue. Tetsuro gemeu, erguendo a mão como um relâmpago. No entanto, Yuto usou a técnica de cintilação corporal para aparecer diante dele, golpeando a kunai impiedosamente e decepando seu pulso. Os Jounin de Konoha não conseguiam mais formar selos. Yuto desferiu um chute violento, um chute certeiro atingindo o peito de Tetsuro. Após o som de ossos quebrando, o Jounin foi arremessado para trás por mais de 10 metros até se chocar contra uma grande árvore. Ele caiu no chão em desespero, com os olhos desfocados. Sua coluna vertebral estava decepada, suas mãos aleijadas, seu chakra quase esgotado, e o traidor à sua frente possuía o Byakugan. Não havia como escapar. Ele morreria de hemorragia. Tetsuro-senpai, por favor, não se mexa, Yuto exalou levemente, falando calmamente, não pretendo torturá-lo. Por favor, sente-se aqui e espere seu sangue escorrer. Acredite em mim, essa forma de morrer não é muito dolorosa. Suas palavras foram interrompidas pelo resmungo de Tetsuro, escória de Konoha, bastardo pretensioso. Como o clã Hyuga pôde produzir um animal como você? Yuto balançou a cabeça sem expressão. Tetsuro-senpai, se você quer me provocar para que eu me aproxime de você com palavras, esse nível não vai funcionar. Você é um shinobi muito talentoso. Nos últimos 10 dias sob seu comando, pude vivenciar isso profundamente. Antes que seu sangue seque, não vou me aproximar de você precipitadamente, é muito perigoso. O coração de Tetsuro afundou. O uso da agulha Senbon escondida sob sua língua tornou-se ligeiramente hesitante devido ao seu desespero. Embora seu chakra estivesse quase esgotado, usar a agulha Senbon exigia apenas um vestígio de chakra, o que era infalível contra um inimigo que pensava ter vencido. Infelizmente, o jovem traidor à sua frente era muito esperto e cauteloso, não revelando nenhuma falha. Não é à toa. Ele é a joia do clã Hyuga, pensou Tetsuro Sugiura com amargura. Após um breve silêncio, Tetsuro observou atentamente o jovem de olhos brancos. Yuto Hyuga, você quer meu corpo? Sim, Yuto assentiu, esfregando o pergaminho. O esquadrão de reconhecimento foi aniquilado, mas eu trouxe informações valiosas e sobrevivi sozinho. O inimigo foi eliminado, então não há razão para eu não proteger o corpo do meu líder Jounin. Se todos os seus corpos fossem completamente descartados, seria muito suspeito. Você não tem medo de que as pessoas da aldeia encontrem algo do meu corpo? Estou com medo, e sei que certas técnicas proibidas podem extrair respostas das almas dos mortos, pensou Yuto, lembrando-se da infame reencarnação do mundo impuro. Mas não há como. Fazer isso sempre traz riscos. Se eu for descoberto, simplesmente morrerei. Fazer isso. O rosto de Tetsuro empalideceu.
A perda de sangue prolongada fazia sua consciência começar a ficar turva. Trair a vila, o clã, seus camaradas, você pode fazer essas coisas com tanta facilidade. Ele afirmou e fez uma pausa, demorando um pouco antes de continuar. Pode me dizer o seu motivo? Yuto Hyuga olhou para ele calmamente, removendo lentamente a bandana que cobria sua testa, revelando uma marca de maldição azul esverdeada. O selo do pássaro engaiolado. Todos os membros do ramo Hyuga da família têm uma marca de maldição chamada pássaro engaiolado, gravada em suas testas na infância. A partir de então, até a morte, eles nunca conseguem escapar dela. Essa marca da maldição pode selar a habilidade do Byakugan e destruir completamente os olhos e o cérebro se a pessoa marcada for morta, ou se seus olhos forem removidos. Além disso, os membros principais da família podem controlar e destruir os nervos e o tecido cerebral dos membros secundários através dessa marca da maldição. No clã Hyuga, essa é uma hierarquia inabalável. É uma tradição milenar transmitida de geração em geração, a marca da maldição do pássaro engaiolado. Os olhos de Tetsuro Sugiura se arregalaram em descrença, só por causa do pássaro engaiolado? Ele respirou fundo, pela primeira vez demonstrando confusão e raiva na voz. Yuto Hyuga, por causa de uma mera marca de maldição, você está traindo a vila e o clã? O pássaro engaiolado realmente limita sua liberdade e habilidades, mas é uma tradição e regra de um poderoso clã shinobi. E essa marca da maldição impede com sucesso que outros roubem o Byakugan, protegendo a todos vocês. Mesmo sendo um forasteiro, sei que no clã Hyuga, a família principal são os verdadeiros herdeiros, tendo a responsabilidade de proteger e promover o clã Hyuga. A família secundária é a guardiã da família principal, responsável por proteger a família Hyuga. Com sacrifícios, o clã se fortalece, a vila próspera e Konoha floresce. Yuto colocou sua bandana protetora na testa, cobrindo o pássaro engaiolado. Ele olhou para Jounin, que estava morrendo, e falou baixinho. Por algum motivo, me lembro das coisas desde cedo e amadureci cedo. Tenho pensado em uma pergunta há muito tempo. Talvez eu deva simplesmente suportar isso? Konoha é uma boa vila. Embora haja muitas coisas sujas no geral, é bastante positiva. O clã Hyuga é estritamente hierárquico, mas pelo menos parece decente na superfície. Talvez eu deva simplesmente aguentar? Trabalhar duro nas missões, treinar diligentemente. Depois de atingir um certo nível, a vida deve ficar bem. Na pior das hipóteses, aguentar por mais 30 ou 40 anos, e quando a nova era chegar, talvez tudo melhore. Pensei nisso por um tempo e cheguei a uma conclusão. A expressão de Yuto perdeu subitamente sua calma e calor, tornando-se um tanto errática e impotente. Não consigo suportar isso. Não suporto ser rotulado como escravo, servindo de guardião vitalício para algumas pessoas. Não suporto que meus descendentes tenham esse pássaro engaiolado feio na testa. O que eu mais não consigo tolerar é o meu eu futuro, vivendo uma vida reprimida, sem ousar resistir até a morte. A expressão de Tetsuro, em seu leito de morte, era de profunda confusão. Yuto Hyuga, do que ele está falando? Não consegue tolerar isso? O que é tão intolerável? Por tantos anos. Por que outros membros do ramo secundário conseguiram suportar isso, mas você não? Pela prosperidade e força do clã Hyuga, não deveria você deixar de lado seus sentimentos pessoais e se tornar o escudo mais sólido da família principal? Você é a joia do clã Hyuga. Com incompreensão e dúvida, o coração do Jounin começou a bater mais devagar. Por fim, ele morreu devido à perda de sangue. Yuto Hyuga, o único que permanecia de pé, suspirou suavemente, caminhando lentamente em direção ao corpo de Tetsuro Sugiura. Você não consegue me entender, e eu não consigo te entender. A distância entre as pessoas e eu é tão grande quanto a distância entre o céu e as estrelas. Ele se agachou, inclinando-se para perto do cadáver que esfriava gradualmente. Mas deixe-me lhe dizer uma última coisa. Para ser honesto, eu realmente... O garoto da família do ramo cerrou os dentes com força. A raiva excessiva fez sua boca sangrar, como se ele quisesse mastigar o próprio crânio até despedaçá-lo. Eu realmente odeio esse título. Joia do clã Hyuga. Capítulo 5. Um dia depois, Yuto Hyuga parou de correr e saiu lentamente da floresta. À frente, estendia-se uma vasta planície com densos aglomerados de edifícios. Atrás das construções, uma enorme parede rochosa erguia-se silenciosa, esculpida com 3 rostos gigantescos. Esta era Konoha, a vila shinobi do País do Fogo, uma das 5 grandes vilas shinobi do mundo. Durante grande parte da história, Konoha foi a mais poderosa. Yuto olhou calmamente para o portão da vila e caminhou em direção a ele. O Chunin de serviço no portão o viu e acenou levemente com a cabeça em saudação. A Terra do Fogo e Konoha sempre tiveram uma população grande, mas a vila não era muito grande. Mesmo que você não conhecesse todo mundo, reconheceria os rostos depois de um tempo. Além disso, ao longo do último ano, o nome Joia do clã Hyuga ganhou certa influência. A aparência excepcional de Yuto tornou memorável. Os edifícios de Konoha tinham um charme tradicional. Embora não houvesse muitos prédios altos, a vila não era atrasada, a eletricidade era comum e as ruas eram largas. As grandes árvores com folhagem exuberante filtravam a luz do sol, projetando padrões suaves sobre as pessoas. O aroma da comida das barraquinhas de rua preenchia o ar, dando ao lugar uma atmosfera vibrante. Apesar de todos os preconceitos, até mesmo Yuto admitiu que Konoha era cheia de vida. Em sua vida anterior, lendo mangás ou assistindo à TV, ele tinha uma boa impressão de Konoha.
Ele imaginava que se um dia transmigrasse, estaria do lado da justiça na quarta grande guerra ninja, assistindo Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha lutarem contra Madara. Quem quebra as regras é escória, mas quem abandona os amigos é pior que escória. Essa frase já o havia enfurecido, levando-o a acompanhar fielmente o mangá e a seguir o loiro azarão. Mas as coisas foram diferentes quando ele realmente renasceu como um bebê no mundo de Naruto. Quem em sã consciência estamparia um pássaro engaiolado na testa de seus camaradas? Yuto suspirou silenciosamente e continuou caminhando pelas ruas. Como um Chunin retornando de uma missão onde todos, exceto ele, pereceram, o procedimento correto era se apresentar imediatamente ao escritório do Hokage, detalhando a missão e entregando as valiosas informações que havia obtido. Mas Yuto sabia que não podia fazer isso. Ele era Yuto Hyuga, a joia dos Hyuga, um gênio do ramo secundário da família, doutrinado desde jovem para servir a família principal. Sua primeira ação ao retornar à aldeia deve ser reportar-se ao líder do clã. Cada ação deve estar alinhada com sua identidade, ocultando suas verdadeiras intenções. Com esses pensamentos, Yuto chegou rapidamente ao complexo do clã Hyuga. Diferentemente do clã Uchiha, o clã Hyuga ocupava uma grande área próxima ao centro da vila. Mesmo com visão normal, era possível avistar facilmente o escritório do Hokage da entrada do complexo. Yuto não entrou pelo portão principal, mas fez sinal aos guardas e entrou por uma passagem secreta, dirigindo-se diretamente para a parte mais profunda do complexo. Tendo vivido no mundo de Naruto por 12 anos, Yuto compreendeu que o mundo não era tão brilhante e ensolarado quanto o mangá retratava. Havia muitas coisas ruins das quais era preciso se precaver. Durante esse período, tanto o clã Hyuga quanto o clã Uchiha detinham poder significativo em Konoha e desfrutavam de muitos privilégios. Mesmo retornar ao complexo do clã imediatamente após voltar para a vila, era um exagero que o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, toleraria, contanto que não fosse muito flagrante. Se Yuto tivesse entrado descaradamente na vila e adentrado diretamente o complexo do clã, teria sido uma afronta direta. Seria visto como saudade de casa de uma criança ou como desrespeito do clã Hyuga à autoridade do Hokage. Invadir o complexo era uma forma de preservar a reputação de todos. Logo Yuto chegou à saída de um pátio e ajoelhou-se, olhando para os próprios pés. Yuto-kun, entre. Uma voz vinda de dentro convidou, e Yuto respondeu respeitosamente, curvando-se antes de entrar lentamente na casa. Lá dentro, um jovem shinobi com um kimono espaçoso estava sentado em silêncio no centro. Seus longos cabelos e olhos brancos, combinados com sua postura calma, exalavam uma aura de autoridade. Ele não usava protetor de testa e sua testa não apresentava marcas. Líder do clã, disse Yuto respeitosamente, ajoelhando-se sobre um joelho. O jovem à sua frente era Yashi Hyuga, o recém-nomeado chefe da família principal do clã Hyuga. Yuto-kun, disse Yashi com um leve sorriso. Como foi sua missão? Líder do clã, houve complicações, mas obtive informações de Komogakure. Complicações? Sim. Tetsuro Sugiura e os genin Sato Masato, Heiru Yamagata e Eiji Irahara, todos morreram. Yashi franziu ligeiramente a testa. Até Tetsuro Sugiura. O jovem líder do clã suspirou e ficou em silêncio por um momento antes de falar novamente. O mundo é perigoso. Que bom que você voltou vivo. Tudo graças aos ensinamentos do clã, respondeu Yuto impecavelmente. Yashi ponderou por um momento antes de continuar. Seu esquadrão de reconhecimento realizou muito, mas com todos os outros mortos, o mérito será todo seu. O Hokage é justo e o recompensará. Já pensou no que deseja? Seguirei o acordo do líder do clã. Muito bem dito, resmungou Yashi. Nem eu posso mudar a decisão do Hokage, entendeu? Sim, eu entendo. Pode ir. Se o Hokage quiser recompensá-lo imediatamente, você pode adiar. Cargos na Anbu, na equipe de defesa ou no gabinete do Hokage, ou uma promoção direta a Jounin, seriam todos benéficos para o clã. Pensando apenas no clã Hyuga, sem se importarem comigo? Yuto refletiu friamente, mas manteve sua postura respeitosa ao sair. Inesperadamente, quando estava prestes a sair, Yashi falou novamente. Lumiko, Yoshihiko e Kengo estão quase completando 3 anos. A cerimônia deles será esta semana. Como um de nossos membros mais destacados, permito que você sirva como um dos guardas neste evento. É uma honra. Sinto-me honrado, líder do clã. Marcar crianças de 3 anos com o símbolo do pássaro engaiolado, transformando-as em escravas. E testemunhar essa cerimônia cruel é um privilégio para um escravo mais velho como eu. Yuto mordeu a língua para manter a expressão firme enquanto deixava o pátio de Yashi e saía do complexo. Lá fora, ele respirou fundo, reprimindo todas as suas emoções. Ele sabia que sua difícil tarefa estava apenas começando. Matar Tetsuro Sugiura e reivindicar todo o crédito foi uma jogada arriscada, considerando as ações que ele tomaria em seguida. Yuto olhou para o escritório do Hokage, que se erguia imponente ao longe. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Para os shinobis da vila, encontrar o Hokage não é particularmente difícil. Especialmente para alguém como Yuto Hyuga, que acabou de concluir uma missão e retornou à vila, reportar-se ao líder é uma questão rotineira. Após ser conduzido ao escritório do Hokage por um Anbu usando uma máscara com rosto de cachorro, Yuto ajoelhou-se e disse respeitosamente, saudações, Hokage-sama. Na sala, Hiruzen Sarutobi, de 50 anos, virou-se lentamente. Vestia um manto de Hokage, segurava um cachimbo e seus cabelos já estavam brancos.
Não tinha a aparência de um líder de vila, pelo contrário, lembrava um tio magro e baixinho do bairro. Mas Yuto sabia que naquela idade, Hiruzen Sarutobi, como shinobi, estava no auge de seu poder com uma força imensa. Sem dúvida, era a maior força de Konoha naquele momento. 16 anos depois, durante o ataque de Orochimaru à vila, o corpo de Hiruzen já estava debilitado. Mesmo que não tivesse usado o selo do Ceifador da Morte, ele não teria sobrevivido por muitos dias após a batalha. Como Hokage, Hiruzen não era apenas poderoso, mas também muito mais sábio e habilidoso do que a maioria. Durante seu mandato, clãs shinobi poderosos subjugavam e obedeciam à vontade da sombra, enquanto gênios surgiam continuamente em Konoha, levando a uma vila próspera. Elogiá-lo como um herói não é bajulação. Yuto, levante-se. Não precisa se ajoelhar, disse Hiruzen, soltando uma argola de fumaça e olhando para o jovem que se levantava. A equipe de segurança informou que detectou apenas o seu chakra. Minhas mais sinceras desculpas, Okage-sama, disse Yuto, seu belo rosto demonstrando evidente dor. Tetsuro Sugiura, Sato Masato, Heiru Yamagata e Eiji Irahara. Todos faleceram. A equipe especial de reconhecimento e ataque ficou reduzida apenas a mim. Então, Tetsuro-kun também se foi, suspirou Hiruzen Sarutobi baixinho. Sim, Tetsuro-senpai estava cercado e não conseguiu escapar. Okage-sama, aqui está o pergaminho. Yuto entregou o cilindro. Hiruzen Sarutobi pegou o objeto, deu algumas batidinhas leves para romper o selo com um sinal secreto especial e, em seguida, leu-o com atenção. Durante todo o processo, Yuto manteve a cabeça baixa. Ele não espiou, e nem mesmo seus dedos se moveram. Estimando que Hiruzen já estivesse quase terminando a leitura, Yuto começou seu relatório de missão bem ensaiado, que ele havia preparado mentalmente dezenas de vezes. A primeira metade da missão transcorreu sem problemas. Chegamos à Terra das Águas Quentes e recuperamos as informações da caverna combinada, mas encontramos problemas no caminho de volta. Na Terra das Águas Quentes, fomos emboscados por shinobi de Kumo, e ataques contínuos nos seguiram enquanto nos dirigíamos para a fronteira com o País do Fogo, defendendo-nos ao longo do caminho. Não esperávamos que um Jounin inimigo aparecesse. O que Yuto disse era 99% verdade. Com exceção da parte crucial em que ele emboscou Tetsuro Sugiura, ele não escondeu nada, nem mesmo os locais onde os shinobi de Konoha morreram. Depois disso, os Zambu fariam a limpeza e, de acordo com a descrição de Yuto, recuperariam os corpos dos shinobi caídos e realizariam autópsias, reconstruindo os eventos daquele dia com base em sua experiência. Essa é a regra e a justiça processual. Todas as vilas shinobi têm sistemas de rastreamento semelhantes e não podem simplesmente confiar na palavra dos subordinados. Após Yuto terminar de falar, vendo que Hiruzen permanecia em silêncio, ele obedientemente ficou parado. Durante todo o tempo, seu olhar permaneceu fixo nos dedos dos pés. Depois que você sair daqui, vá até Anbu para auxiliar na investigação, disse Hiruzen de repente. Como um Jounin, a morte de Tetsuro Sugiura deve ser registrada de forma independente, sem erros. Sim, Okage-sama, eu entendo. Vou cooperar com a Anbu. Bom, como esperado da joia do clã Hyuga Yuto-kun. Embora jovem, você lida com as coisas com a maturidade de um adulto. Hiruzen Sarutobi sorriu e entregou o pergaminho a Yuto Hyuga. Dê uma olhada. Como membro instruído do clã Hyuga, você deve entender. O belo rapaz assentiu, compreendendo o valor daquela informação após apenas alguns olhares. O preço dos grãos na Terra do Relâmpago está subindo continuamente. Estarão se preparando para a guerra? Sim, os shinobi de Kumo, sedentos por guerra, estão prestes a causar problemas novamente. A vitória pertencerá a Konoha, disse Yuto respeitosamente, entoando o slogan em voz alta. Hiruzen deu uma risadinha. Ele não discutiria assuntos de guerra nacional com um membro do clã Hyuga de 12 anos. Ele simplesmente usou essa informação para introduzir o tópico. O valor deste pergaminho é significativo, não apenas por expor as intenções de guerra de Komogakure, mas também por revelar algumas linhas de suprimento. Komogakure terá uma grande dor de cabeça agora, sabendo que estamos cientes das localizações. Eles precisarão de tempo e esforço para restabelecer as rotas de suprimento. Além disso, você matou vários shinobi inimigos durante a missão, incluindo um Jounin, incluindo Tetsuro-kun. Todos os membros da equipe, exceto você, estão mortos. Konoha entregará as pensões às suas famílias, mas o crédito recairá todo sobre você. Desde que se tornou um Genin, você completou 92 missões, 5 das quais foram missões de alto risco de rank A, todas executadas com perfeição. Com essa missão, bem, você acumulou um mérito significativo. Vá até a Anbu e o Hyuga. Eu lhe darei permissão especial para entrar. Um dos capitães da Anbu sob meu comando está envelhecendo. Você ainda tem tempo para amadurecer. Se fosse um shinobi comum de Konoha, sem dúvida estaria transbordando de entusiasmo. A Anbu é o exército pessoal do Hokage, e todos os capitães são confidentes de Hiruzen Sarutobi. Chegar ao posto de capitão significaria ascender aos escalões médios e superiores de Konoha. No entanto, Yuto apenas manteve a cabeça baixa e respondeu sem hesitar. Peço desculpas, Okage-sama. Ainda não pensei bem sobre a recompensa. Posso ter alguns dias para considerar? Hiruzen não respondeu imediatamente. Ele exalou uma baforada de fumaça, enchendo o cômodo com o aroma picante e peculiar da fumaça branca. Hiruzen, de 50 anos, sentiu uma onda de desagrado. As regras do clã Hyuga são mais importantes do que as da aldeia?
Como Hokage de Konoha, ele naturalmente sabia que ao retornar à vila, Yuto Hyuga primeiro foi às terras do clã Hyuga. Embora discreto, esse pequeno gesto não lhe passou despercebido. Ieyashi Hyuga instruiu você a responder dessa maneira? Ganhando tempo para buscar uma recompensa que melhor beneficiasse o clã Hyuga, Hiruzen suspirou interiormente. Os interesses e a autoridade da vila devem se sobrepor a todos os clãs Shinobi, incluindo os Hyuga e Uchiha. A jornada ainda é longa. Contudo, como professor, Hiruzen Sarutobi não perdeu a compostura. Ele não foi tão mesquinho a ponto de descontar sua frustração em uma criança de 12 anos do ramo Hyuga. Tudo bem, pode levar o tempo que precisar, disse Hiruzen calmamente. Mas Yuto-kun, você precisa me dar uma ideia de que tipo de recompensa deseja. Ao ouvir isso, o coração de Yuto apertou. Eis que chegou. Finalmente o momento que ele tanto esperava. Não havia necessidade de dar uma resposta grandiosa ou expressar qualquer ressentimento em relação ao clã Hyuga ou ao selo do pássaro engaiolado. Em sua resposta, ele só precisava demonstrar um toque de certa qualidade. Dada a sua identidade, Hiruzen Sarutobi certamente faria disso um grande alarde, permitindo que Yuto prosseguisse com seu próximo passo. Emoções, ações, palavras, tudo tinha que ser ajustado com perfeição. No silencioso escritório do Hokage, Yuto Hyuga permaneceu em silêncio por um momento. Então, ele ergueu o olhar pela primeira vez, revelando seus olhos brancos como a neve. Com uma voz suave e firme, tingida com um pouco da timidez e hesitação peculiares de um menino, ele disse: Hokage-sama, eu estava pensando, se a recompensa que o senhor me der pudesse fazer todos na vila felizes, isso seria maravilhoso. Capítulo 7. A mão de Sarutobi Hiruzen hesitou por um instante. Com sua forte vontade, mesmo envolto em chamas, ele não franziria a testa, mas agora no escritório do Hokage. Uma única frase de um membro de 12 anos de um ramo secundário do clã Hyuga o deixou atônito. Se isso pudesse fazer todos na aldeia felizes, seria maravilhoso. Nenhuma exigência de mais poder. Não há desejo por um status mais elevado. Nem sequer uma menção à família Hyuga. Para fazer todos na aldeia felizes. Yuto Hyuga, no seu subconsciente, a importância da aldeia está acima de tudo? Os ensinamentos do clã Hyuga certamente não incitariam tal pensamento. Esta frase foi escrita especificamente para mim, ou é genuinamente sincera, além até mesmo da sua percepção. Pela primeira vez, Hiruzen olhou seriamente para o membro da família secundária de 12 anos à sua frente. Muito jovem, com calos grossos nas mãos, indicando trabalho árduo. A joia do clã Hyuga. Certo, desde que se tornou um genin, você raramente esteve no território do clã Hyuga, passando a maior parte do tempo em missões. Você tinha apenas 6 anos quando foi promovido a genin, então não teve muito tempo para a educação do clã. De repente, ele se lembrou do gênio que lutou e morreu por Konoha, Kagami Uchiha. Mesmo nos clãs Shinobi fechados, orgulhosos e poderosos, existem aqueles que herdam a vontade do fogo. Hiruzen pensou em muitas coisas, mas finalmente reprimiu todos esses pensamentos, olhando profundamente para Yuto Hyuga. Yuto-kun, você pode ir agora. Descanse bem. Sim, Hokage-sama. Yuto fez uma reverência e saiu. Ele não fez nenhum movimento desnecessário e saiu do prédio do Hokage de ótimo humor. Ele tinha feito tudo o que podia. O que aconteceria a seguir, Yuto não conseguia prever. Um membro extremamente talentoso do ramo Hyuga com a vontade do fogo. Como Hiruzen lidaria com isso? Se fossem 16 anos depois, com o cânone oficialmente em vigor e o terceiro Hokage idoso se aproximando do fim de sua vida, ele provavelmente permaneceria passivo, no máximo oferecendo alguma assistência secreta. Mas agora, o terceiro Hokage na casa dos 50, um homem ambicioso e ousado o suficiente para tomar decisões drásticas e fazer movimentos arrojados, estava em seu lugar. Hiruzen Sarutobi, não me decepcione. Yuto pensou isso enquanto retornava diretamente para o território do clã Hyuga, seguindo seu comportamento habitual. Dessa vez, ele pôde entrar pelo portão da frente. As terras do clã Hyuga eram extensas. A área central pertencia à família principal, enquanto as áreas circundantes eram ocupadas por inúmeras famílias secundárias. A diferença de localização e altitude dessas áreas transmitia claramente a crença profundamente enraizada de que a família principal é a mestra dos Hyuga, e as famílias secundárias devem proteger e servir a família principal. Uma tradição milenar, o conceito de hierarquia, estava tão profundamente enraizado quanto o sangue em cada membro do clã Hyuga. A família principal considerava isso como lei natural. A família do ramo secundário também. Ao longo dos anos, qualquer resquício de rebelião havia sido erradicado. A casa de Yuto ficava na parte sudoeste das terras do clã, a cerca de 400 metros das altas muralhas, nos arredores da área do clã Hyuga. Mas felizmente sua casa era bastante espaçosa. Embora não estivesse repleta de objetos de valor, seus pais gostavam de jardinagem, tornando o quintal agradável, semelhante a um jardim florido. Ele atravessou o quintal e entrou na casa, começando a limpar e arrumar. Yuto estivera ausente por 18 dias, e uma camada de poeira havia se acumulado sobre os tatames. A limpeza era um trabalho árduo, mas Yuto gostava. Como shinobi, ele podia usar chakra para andar nas paredes, então nenhum canto ficava intocado. Ele removia teias de aranha, poeira e insetos. Quando a casa inteira ficou impecável, o sol já estava se pondo. Yuto deitou-se sobre os tatames com cheiro de grama, tirou a bandana e tocou a testa lisa. Ele sabia que o horrendo selo do pássaro engaiolado estava ali indolor, mas sempre presente, como uma aranha tecendo sua teia.
Sentindo nojo só de pensar nisso, ele estremeceu, levantou-se e foi para a cozinha cozinhar. Um garoto de 12 anos, mesmo um shinobi, teria dificuldades para preparar comida saborosa. Habilidoso com kunai e no controle de chakra, ele ainda não conseguia dominar as técnicas culinárias, frequentemente se atrapalhando com os utensílios de cozinha. Felizmente, ele só precisou preparar uma pequena quantidade de comida. Após muito esforço, ele finalmente preparou um prato de peixe frito, um prato de legumes e uma tigela de arroz. O peixe estava ligeiramente queimado, os legumes excessivamente salgados e o arroz parcialmente cru. Apesar disso, Yuto comeu feliz. Ninguém em Konoha sabia que quando Yuto estava sozinho, ele era bastante alegre. Nascido no ramo Hyuga da família, destinado a ser escravo desde o nascimento, se ele fosse sempre melancólico, já teria sucumbido ao desespero há muito tempo. Enquanto comia, Yuto de repente sentiu-se sozinho. Ele se levantou rapidamente, correu escada acima até um quarto e pegou 2 kunais de uma caixa. As kunais ainda tinham sangue seco. Esses eram alguns dos poucos pertences pessoais deixados pelos pais de Yuto, 9 anos atrás, quando ele tinha 3 anos. Naquele ano, como uma alma reencarnada, Yuto era uma criança despreocupada, cheia de esperança apesar de ser membro do clã Hyuga. Ele conhecia o futuro deste mundo, e com o filho da profecia Naruto Uzumaki, tudo ficaria bem, e a felicidade estava por vir. Até que um dia seus pais, como protetores, foram trazidos de volta às terras do clã, cobertos de sangue. Um membro importante da família foi atacado, e seus pais lutaram desesperadamente, quase morrendo para protegê-lo. Por gratidão ou medo da mudança, Yuto se agarrou aos seus pais moribundos, determinado a testemunhar o destino deles. Mas no fim, ele não os viu morrer. Ele foi levado à força com chicotes e regras. No dia em que os pais de seu parente afetuoso faleceram, seu filho recebeu o selo do pássaro engaiolado. A recompensa para os heróis mortos era marcar seus descendentes como escravos. A data para o selo havia sido definida, imutável sob quaisquer circunstâncias, uma regra da qual o clã Hyuga se orgulhava há 1000 anos. Quando Yuto, de 3 anos, cambaleou em direção aos pais, levando as mãos à testa, encontrou apenas 2 corpos gelados. Ele viu seus rostos sem vida e notou que suas bocas estavam ligeiramente abertas, como se estivessem falando. Após muita reflexão, comparando formatos de boca e perguntando aos presentes, Yuto Hyuga finalmente compreendeu as últimas palavras de seus pais. Yuto, pedimos desculpas. Desculpe. Desculpe por quê? Naquele momento, em sua casa solitária e fria, Yuto Hyuga segurava a kunai ensanguentada e enferrujada e murmurou: não há nada pelo que me desculpar. Vocês não fizeram nada de errado. Pai e mãe. Capítulo 8. No dia seguinte, o sol nasceu como de costume. Yuto acordou cedo. Para um jovem shinobi da sua idade, que acabará de retornar de uma missão, alguns dias de descanso para aproveitar os dias tranquilos em Konoha eram comuns. Mas Yuto já estava de pé antes do amanhecer. Depois de um banho rápido e de preparar uma pequena sacola com comida seca, ele saiu sozinho das instalações do clã e seguiu para a densa floresta nos arredores da vila. Ele percorreu uma trilha familiar até seu local secreto de treinamento, uma área aberta cercada por dezenas de árvores altas. A clareira era pequena e bastante isolada. Ao observá-la mais de perto, percebia-se que o solo era extremamente duro, quase como rocha. Yuto pegou uma caixa debaixo de uma das grandes árvores e retirou os itens de dentro, braceletes pesados e placas de armadura, um manequim feito sob medida com pontos de acupuntura e diagramas do caminho dos chakras, água potável lacrada, bandagens de emergência e medicamentos hemostáticos. Ele vestiu o equipamento pesado, amarrou cada dedo com blocos de metal, respirou fundo algumas vezes e começou a treinar na floresta. Com passos, socos e ativação do Byakugan, cada movimento de seu punho gentil era executado meticulosamente. A coordenação entre chakra e ações físicas era uma disciplina fundamental. Durante o treinamento, se seus golpes errassem o alvo por 1 milímetro, Yuto se punia repetindo o movimento 100 vezes. Ao longo dos anos, o solo, antes macio, dessa estreita faixa de floresta foi pisoteado e endurecido como pedra por ele. Como um órfão de um ramo secundário do clã Hyuga conquistou o título de A Joia do Clã Hyuga? A resposta é simples: perseverança. Cada gota de suor e cada soco o aproximavam de se tornar mais forte. O método insensato ainda era um método. No entanto, apesar de seus esforços, Yuto claramente sentia que seu progresso estava diminuindo ultimamente. Em seu campo de treinamento secreto, Yuto saltou repentinamente, avançando como um pássaro em direção ao boneco. Suas mãos se moveram tão rápido que quase se tornaram um borrão, atingindo 16 pontos-chave no peito e abdômen do boneco como um relâmpago. Após o pouso, ele verificou o boneco e suspirou silenciosamente. Apenas 3 dos 16 golpes penetraram completamente a espessa blindagem do boneco. A força dos seus dedos e a potência das suas mãos ainda não eram suficientemente penetrantes ou ferozes. O chamado punho gentil era baseado no Byakugan, utilizando técnicas de ataque direto com o corpo e o chakra. Em essência, era um Kekkei Genkai Taijutsu hereditário. O treinamento em Taijutsu foi uma parte crucial disso.
Yuto Hyuga tinha certeza de que nenhum de seus colegas na aldeia trabalhava mais duro do que ele. Nenhuma criança abriria mão de toda a diversão e comida para correr para a floresta em busca de sofrimento. Apesar de seu árduo trabalho, ele não havia feito progressos significativos em muito tempo. O talento do seu corpo havia sido totalmente explorado. Yuto tinha boa condição física, sua capacidade de chakra era razoável e ele era um gênio, mas apenas um gênio mediano. Com o passar do tempo e o amadurecimento de seu corpo, Yuto tinha certeza de que se tornaria um Jounin, mas ir além disso seria extremamente difícil. Com o Byakugan selado da família secundária, habilidades limitadas e pontos cegos inerentes, Yuto não conseguia ultrapassar o nível de Jounin. Pelo resto da vida, ele jamais chegaria perto de um Shinobi de nível Kage. O suor e o esforço de um transmigrador encurtaram o tempo necessário para evoluir de Genin para Jounin, mas o talento absoluto limitou seu potencial para avanços adicionais. A menos que ele tenha adquirido outras técnicas Shinobi poderosas, libertando-se das limitações do Byakugan e do punho gentil. Deus voador do trovão, modo sábio, reencarnação do mundo impuro, liberação de madeira. Essas famosas técnicas ou Kekkei Genkai eram a única esperança de Yuto para superar seus limites. Caso contrário, dependendo unicamente do Byakugan e do punho gentil, a vingança seria um sonho impossível para toda a sua vida. Mesmo entre os membros principais da família Hyuga, com o Byakugan desbloqueado e as técnicas completas do punho gentil, nenhum outro lutador de nível Kage havia surgido, exceto o lendário Ryuzuki Hyuga. Não tenha pressa, vá devagar. Yuto murmurou para si mesmo enquanto completava as tarefas de treinamento pesado do dia. Após terminar todo o seu treinamento, comer toda a sua ração seca e limpar o campo de treinamento secreto, já era noite. Yuto trocou de roupa, vestindo roupas limpas, e voltou pelo mesmo caminho. Sua vida se tornou muito simples depois de se tornar um genin. Ou ele saía em missões ou ia ao campo de treinamento para praticar, mantendo uma rotina muito regular. Como resultado, ele tinha poucos amigos e poucas pessoas com quem conversar. Assim, aos olhos dos outros, embora a joia do clã Hyuga fosse gentil e amável, ele também possuía a frieza de um gênio e não era muito fácil de se conviver. Em seu caminho de volta para a vila, Yuto não se sentiu sozinho. Fazendeiros retornavam de seus campos e Shinobi de nível baixo voltavam de missões. Apesar das crescentes tensões entre as grandes nações, a Vila da Folha estava pacífica e serena. As pessoas conversavam e riam, e aqueles que reconheciam Yuto cumprimentavam. Naturalmente, com a aproximação da Terceira Grande Guerra Ninja, até mesmo Konoha acabaria por ser envolvida por uma atmosfera sombria e tensa. Após entrar na vila, Yuto dirigiu-se para as instalações do clã. No entanto, ele não esperava encontrar um trio famoso do mangá em seu caminho. Obito, você está atrasado de novo. Uma linda garota com marcas roxas nas bochechas e olhos grandes repreendeu um menino que corria em sua direção vindo de uma barraquinha de takoyaki na rua. Me desculpe, eu estava errado. O rapaz de óculos escuros e sorriso radiante coçou a nuca, suando profusamente enquanto se desculpava. Eu estava ajudando uma senhora idosa a atravessar a rua. Isso não deve fazer com que você se atrase em 30 minutos. E então ajudei o vendedor de tofu a buscar água e fiz um curativo em um gatinho ferido. Fiquei com muita pena deles. Você. Os olhos de Rin se arregalaram. Ao ver a expressão miserável de Obito, ela sentiu vontade de repreendê-lo, mas não conseguiu, então se virou para seu belo companheiro de cabelos brancos. Toda vez que eu estiver te esperando, a partir de agora você poderá sair sozinha. Não seja assim, Rin. Obito gritou. Somos uma equipe que enfrenta a vida e a morte juntos. A equipe mais unida de Konoha. Nenhum de nós pode faltar, certo, Kakashi? Kakashi ergueu o olhar, intrigado. Rin, tinha uma mosca zumbindo na minha frente agora há pouco? A Kakashi, seu idiota, pare de fingir. Kakashi desviou do abraço no pescoço de Obito e viu Yuto na rua. Ele acenou levemente com a cabeça para Yuto, uma espécie de cumprimento. Yuto era um ano mais velho que Kakashi. Os dois se conheciam bem, pois eram chamados pelos professores para demonstrar taijutsu na academia. Yuto sorriu calorosamente e os cumprimentou. Afinal, eles eram colegas de classe, não estranhos. E aí, Yuto? Você trabalha tanto. Vem experimentar esse takoyaki. No crepúsculo alaranjado, a voz de Obito transbordava vitalidade, como o sol ardente e apaixonado. Capítulo 9. Yuto não fazia ideia de que, enquanto retornava tranquilamente ao território do clã, uma reunião sobre seu destino estava começando silenciosamente. Um relatório de análise extremamente detalhado estava diante de Hiruzen Sarutobi. Os relatórios de autópsia de Tetsuro Sugiura, Masato Satou, Heiru Yamagata e Eiji Irahara foram entregues pela equipe médica Shinobi. Não havia indícios suspeitos, exceto pelo ferimento fatal de Tetsuro Sugiura, uma lesão penetrante localizada entre a quarta e a quinta vértebras lombares, infligida pelas costas com uma kunai. Para os Shinobi de Kumo, habilidosos em taijutsu de liberação de relâmpago, seus dedos eram as lâminas mais afiadas. Portanto, concluiu o relatório, não consigo entender por que a batalha final terminou em combate corpo a corpo. Hiruzen apenas deu uma olhada rápida e descartou esse ponto. Como um Hokage experiente em batalhas, Hiruzen Sarutobi havia sobrevivido a inúmeras lutas, compreendendo bem que os Shinobi, no fim das contas, lutavam como feras selvagens se dilacerando. Ele testemunhou 2 poderosos Jounin, quando suas forças começaram a diminuir, se apunhalando desesperadamente com peixes congelados.
Com a recuperação dos shinobi caídos de Konoha concluída, Hiruzen não questionou o relatório do único sobrevivente. Assim, as conquistas do Esquadrão de Reconhecimento, obter informações importantes e matar vários shinobi inimigos, foram todas atribuídas a Yuto Hyuga. Somando-se aos méritos anteriores, esse gênio da família acumulou conquistas significativas. Hiruzen fechou os olhos, involuntariamente recordando as palavras de Yuto naquele mesmo escritório no dia anterior. A porta rangeu ao abrir e 3 pessoas entraram em fila indiana. Hiruzen não se incomodou com a intrusão e disse suavemente: Danzo, Omura, Koharu, vocês estão aqui. Hiruzen. Os 3 estavam diante de sua mesa. Em particular, eles se tratavam pelo nome, não por títulos. Todas as semanas, neste escritório do Okage, Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura, Omura Mitokado e Koharu Tatani realizavam reuniões secretas. Nenhum Anbu registrava as discussões, nenhum chefe de clã estava presente e até mesmo os orgulhosos pupilos de Hiruzen, os 3 Sannin lendários, estavam ausentes. Muitas tramas secretas e decisões que impactaram toda a região do fogo tomaram forma durante essas reuniões. Hiruzen começou Danzo com uma cicatriz no queixo e bandagem sobre o olho direito e a testa, o que o tornava inacessível mesmo em silêncio. Ataquem primeiro. Deixem Namikaze se infiltrar em Komogakure e atacar o Jinchuriki da 8 caudas. Prepararemos um jutsu portátil que poderá quebrar a técnica de selamento e libertar a 8 caudas. Libertar a 8 caudas no coração de Komogakure foi uma medida extrema, mesmo para os padrões shinobi, pois colocaria inúmeros civis em perigo. Dado o poder destrutivo da 8 caudas, as baixas na Terra do Relâmpago certamente chegariam a centenas de milhares. Hiruzen franziu a testa. Sem a presença de estranhos, ele não precisava manter sua imagem nobre e considerou seriamente a viabilidade do plano. O Jinchuriki da 8 caudas possui alta compatibilidade com a besta. Um plano padrão pode não funcionar, então que Minato leve um Uchiha com ele. Com o Sharingan e aquele jutsu proibido, a taxa de sucesso para liberar a 8 caudas ultrapassa os 40%. Danzo, você quer que o mundo saiba que Konoha fez isso? Mesmo que tenhamos sucesso, outras grandes nações se unirão contra nós. Então vamos lutar. Danzo permaneceu impassível. A essa altura, Komogakure estará severamente enfraquecida. A única ameaça notável de Vagakure é aquele velho Onoki. Quanto a Sunagakure e Kerigakure? Meros fracotes. Hiruzen ponderou por um instante, mas acabou balançando a cabeça. Muito arriscado. Enfrentar 4 inimigos de uma vez. Como Okage, não posso arriscar a vila inteira. Danzo bufou, mas ao ouvir Hiruzen se referir a si mesmo como Okage, soube que já havia se decidido e se absteve de discutir mais. Nesse instante, a silenciosa Koharu falou, mas a guerra é iminente. Komogakure está ficando inquieta, os ataques de Vagakure estão aumentando, e as outras 2 vilas poderosas estão se preparando para a batalha. Se a guerra eclodir, não serão escaramuças menores. Acredito que a terceira grande guerra ninja ocorrerá dentro de 2 anos. Entendo, disse Hiruzen calmamente, soltando uma argola de fumaça. Hoje, quero discutir principalmente o seguinte: se a guerra assolar o mundo e todas as 5 grandes vilas shinobi participarem, não poderemos depender apenas de forças convencionais. Ele fez uma pausa e continuou. Precisamos extrair mais poder dos clãs Uchiha e Hyuga. O Sharingan e o Byakugan têm um impacto significativo no campo de batalha. Precisamos desses 2 dojutsus. Omura sentiu em concordância. Boa ideia, Hiruzen. Anteriormente, os clãs Uchiha e Hyuga ajudaram, mas mantiveram suas forças principais escondidas, o que foi suficiente para pequenos conflitos de fronteira. No entanto, se a terceira grande guerra ninja eclodir, precisaremos da cooperação total deles. Mas uma participação maior significa mais baixas. Danzo zombou com os dentes aparentemente manchados de sangue. Se eles recusarem, podemos aproveitar a oportunidade para... Danzo, Hiruzen balançou a cabeça. Somos uma só vila. Para mim, tanto os Hyuga quanto os Uchiha são irmãos e partes essenciais de Konoha. Não há necessidade de ir tão longe. Ah, é? Então, o que você propõe? Podemos dar uma dica a eles. Hiruzen, semicerrando os olhos, compartilhou sua ideia. Uma dica de que a posição do próximo Okage priorizará os clãs Hyuga e Uchiha. Danzo, Omura, Koharu, não se precipitem. Eu sei, não é adequado para clãs poderosos como Hyuga e Uchiha ocuparem o cargo de Okage. Portanto, é apenas uma dica. Uma dica é meramente uma promessa vazia. É como vendar os olhos de um burro com uma cenoura na frente dele. Ele consegue sentir o cheiro da cenoura, trabalha duro, mas nunca chega a comê-la. Os outros 3 permaneceram em silêncio, compreendendo o desejo dos clãs Uchiha e Hyuga pela posição de Okage. Usar isso para motivá-los foi, de fato, uma estratégia brilhante. O segredo estava na sutileza da dica. Eles precisam realmente acreditar que o cargo de Okage é alcançável, ao mesmo tempo que tornam fácil evitar o cumprimento dessa promessa no período pós-guerra. Sem compromisso substancial, mas o suficiente para motivar. Hiruzen não os deixou em suspense. Meus 3 alunos, um do clã Senju e os outros 2 civis. Seus alunos também não contam com membros dos clãs Uchiha e Hyuga, o que envia um sinal negativo, sugerindo que esses clãs não serão centrais para o núcleo de Konoha ou para o papel de Okage por um longo tempo. Estou velho e sem energia para treinar novos alunos. Portanto, farei com que meus alunos escolham um sucessor de um clã importante, sinalizando que não me oponho aos Hyuga ou Uchiha, e até os considero para a liderança de Konoha. Capítulo 10.
Com o passar do tempo, Yuto já estava na aldeia havia 6 dias. Durante esse período tudo estava calmo. Yuto transitava entre as instalações do clã e um campo de treinamento secreto, com diligência, porém monotonia. Às vezes, ele encontrava personagens que apareciam com frequência na história original. Notavelmente ontem, ele se deparou com Mikoto Uchiha, que estava grávida. Até o final deste ano, Itachi nasceria na família Uchiha, trazendo uma dor sem precedentes para este antigo e ilustre clã Shinobi. Isso deixou Yuto um tanto ansioso. Embora ainda faltassem 16 anos para o início oficial da história de Naruto, com os personagens principais aparecendo gradualmente, ele sentia que o tempo estava se esgotando. No entanto, por mais ansioso que estivesse, ele só conseguia se forçar a se acalmar e continuar seu treinamento. Nesse dia em particular, Yuto levantou-se cedo como de costume. Depois de arrumar suas roupas e se preparar para ir ao campo de treinamento secreto, foi parado por 2 guardas do clã assim que saiu de seu quintal. Yuto Hyuga, disse o membro do clã Hyuga que usava uma bandana na testa, com um tom tão inexpressivo quanto o de um robô. O chefe do clã me instruiu a informá-lo de que haverá um banquete esta noite, e você deverá comparecer com ele. Banquete? O coração de Yuto Hyuga deu um salto. Poderia me contar mais sobre isso, irmão? Eu transmiti a mensagem. Isso é tudo que sei. Ah, o chefe do clã está disponível agora? Eu gostaria de. O chefe do clã está ocupado. As pálpebras do mensageiro nem sequer tremeram enquanto ele respondia, seguindo as instruções à risca. Não vá a lugar nenhum hoje, Yuto Hyuga, e certifique-se de não se comportar de forma inadequada esta noite. Yuto ponderou sobre essas palavras e, em seguida, curvou-se respeitosamente. Obrigado, irmão. Após a partida do mensageiro, Yuto ficou sozinho no pátio, com o coração acelerado. Ele tinha um palpite de que isso poderia estar relacionado à conversa que tivera com Hiruzen alguns dias atrás. O dia passou rapidamente e, ao cair da noite, uma carruagem parou em frente à casa de Yuto. Ele embarcou e juntou-se ao chefe do clã e outros no portão, antes de deixar o território Hyuga em uma grande procissão. Em pouco tempo eles chegaram ao seu destino. Ao descer da carruagem, a primeira coisa que Yuto viu foi um emblema peculiar composto por 3 linhas e 5 pequenos círculos. Este era o brasão do clã Sarutobi. Eles estavam no complexo do clã Sarutobi. Seguindo os acompanhantes, o clã Hyuga entrou na residência principal. Desde que Hiruzen Sarutobi foi empossado como terceiro Hokage, o território do clã Sarutobi expandiu-se diversas vezes. A residência principal, em particular, foi transformada em um imponente salão de banquetes, onde Hiruzen frequentemente recebia figuras proeminentes da vila. Mal podia ser considerado um encontro familiar, pois não possuía a hierarquia absoluta do cargo de Hokage. No salão principal, Hiruzen estava sentado na cadeira central, com várias mesas compridas à sua direita, todas vazias. À sua esquerda, sentavam-se cerca de uma dúzia de pessoas, todas com traços belos e olhos escuros e puros. Sua postura era marcada por um orgulho acumulado, ligeiramente contido mesmo na presença do terceiro Hokage. Eles pertenciam ao clã Uchiha. Yashi, não fique aí parado, Hiruzen riu. Yashi Hyuga fez uma reverência antes de se sentar, seguido pelo resto do clã Hyuga. Assim, as 3 facções mais poderosas de Konoha, a linhagem de Hiruzen, os Uchiha e os Hyuga, foram reunidas. Com todos os convidados presentes, os criados começaram a servir os pratos, e o banquete teve início oficialmente. Yuto deu uma mordida no sashimi, observando os presentes. Do lado do clã Hyuga, além do chefe Yashi Hyuga, seu irmão Isashi Hyuga também estava presente, juntamente com 3 membros idosos do clã e 4 jovens shinobi, incluindo Yuto. Entre eles, Yuto e outro menino de olhos brancos eram da família secundária, enquanto o menino restante e a única menina eram da família principal. A distinção entre a família principal e os ramos secundários do clã Hyuga era fácil de perceber. Aqueles que não usavam protetores de testa ou bandagens para cobrir a testa pertenciam à família principal, o que parecia ser um privilégio digno de ostentação. O lado Uchiha tinha uma estrutura semelhante. O chefe do clã Fugaku Uchiha, sua esposa Mikoto Uchiha, vários anciãos e 4 jovens shinobi. Quanto ao anfitrião do banquete, Hiruzen Sarutobi, 3 pessoas sentaram-se ao seu lado. Um deles tinha longos cabelos brancos com marcas vermelhas sob os olhos e uma estrutura alta e musculosa. Apesar de sua postura indolente, seus ombros largos transmitiam uma impressão de confiabilidade, como se pudesse suportar qualquer fardo. Outro tinha pele pálida e olhos dourados e serpentinos. Embora bonito, exalava uma aura de medo. Apesar de sua presença intimidadora, possuía um fascínio peculiar, perigoso, porém irresistível. A última era uma mulher com longos cabelos loiros, um rosto extraordinariamente belo e uma marca roxa em forma de diamante na testa. Ela estava sentada ali com ar de superioridade, bebendo álcool em goles generosos, com uma presença tão imponente quanto a de qualquer homem. Esses 3 eram os estimados discípulos de Hiruzen, os lendários Sannin de Konoha, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade. Naquela época, apenas Orochimaru estava estacionado em Konoha ocupando uma posição significativa. Jiraiya viajava pelo mundo escrevendo romances, enquanto Tsunade, sofrendo de hemofobia, havia se afastado do centro político de Konoha, vagando com a jovem Shizune, sempre perdendo no jogo. Hiruzen deve ter feito um esforço considerável para reunir seus 3 discípulos. Tanta gente importante. Pensou Yuto enquanto comia devagar, sabendo que aquele banquete não podia ser só sobre comida, e por isso se conteve para não comer demais.
Em meio ao tilintar dos copos, o ambiente era harmonioso. Apesar de jovens, tanto Fugaku quanto Yashi eram indivíduos astutos, enquanto Hiruzen era um tático experiente cujas palavras eram impecáveis. Após conversarem por algumas dezenas de minutos, Hiruzen finalmente bateu levemente na mesa e sorriu para o lado Uchiha. Fugaku, a criança à sua esquerda, é ele, lâmina veloz Chuto? Sim, é ele mesmo, respondeu Fugaku humildemente. Este garoto é meu sobrinho. Ele adora usar espadas e ganhou certa notoriedade fora da vila. Chuto. Saudações, Lord Okage. Chuto Uchiha deu um passo à frente, afastando-se da mesa e ajoelhando-se. Sua voz era forte, cheia de energia juvenil e orgulho. Bom garoto, sorriu Hiruzen, acariciando a barba. Yashi, aquele atrás de você deve ser Shinozuki Hyuga, correto? Ouvi dizer que ele dominou o golpe das palmas dos 8 trigramas ainda jovem, um verdadeiro prodígio. Shinozuki Hyuga se levantou e fez uma reverência com a testa lisa e sem marcas. Hiruzen parecia muito satisfeito. Olhando para os 8 jovens Shinobi Uchiha e Hyuga, ele riu de coração. Quando eu era jovem, seguindo o segundo Okage, o mundo estava em turbulência. Meus colegas e eu costumávamos travar batalhas amistosas de ninjutsu e taijutsu, encontrando grande alegria nisso. Hoje, com meus 3 discípulos aqui, e Fugaku e Yashi também, beber com um velho como eu deve ser um tédio. Que tal deixar esses jovens treinarem um pouco? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.